Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Como é que é essa história? Quero ter um carro de luxo, não posso pagar por um novo, vou para o usado, é isso? É mais ou menos, né? Isso é bom ou ruim? Ele é muito frequente, essa pergunta, né? Desejo comprar um carro de luxo, é bom negócio? A manutenção é cara, vale a pena, não vale a pena, né? A maioria dos brasileiros deseja muito possuir um carro de luxo, a maioria, né? Ou um carro premium, um carro, ele tem mais conforto, Fernanda, ele tem mais potência no motor. Mas nós devemos ter muito cuidado, né? Principalmente com o ano do carro e a quilometragem. Cada caso é um caso. Se o carro for mais antigo, a atenção tem que ser redobrada. Cada modelo tem um preço de manutenção. E aí eu quero passar mais algumas dicas aqui, que todo cuidado é pouco na hora de comprar esse tipo de carro. Geralmente ele tem um motor mais possante, o consumo dele é muito mais alto, o IPVA e o seguro também são mais caros. E lembrando que em algumas garagens de prédios que a gente costuma ir, de alto luxo, a gente acaba vendo carros parados, não só nos prédios, mas também em oficinas especializadas de carros premium. Nós encontramos Mercedes, Land Rover, Audi, Porsche, Volvo, BMW e tantos outros parados muito tempo por falta de peça, Fernanda. E também o reparo, às vezes, é muito caro. Estourou uma bomba, um sensor, é algo que tem um problema para o carro poder funcionar. E aí o dono acaba não sabendo como resolver. Aí ele fica aquela pergunta, né? Eu vendo ou conserto? A dúvida é certa. E o pior é que em muitos casos você acaba não encontrando um comprador para pagar aquele preço que você desejaria, porque a manutenção desse carro se torna muito caro. Então tem alguns detalhes que nós vamos falar no dia de hoje sobre se vale a pena ou não comprar um carro de luxo. Isso aí. E o que leva, né, as principais causas para o desinteresse do carro de luxo antigo? Olha, Fernanda, eu enumerei aqui algumas causas, alguns problemas que você acaba tendo aí no seu dia a dia para poder comprar esse carro de luxo e passar para os nossos ouvintes. A primeira é a dificuldade de encontrar peça. Outra é o IPVA é muito caro, muitos impostos. Às vezes a pessoa tem multas e impostos que não foram pagos porque esse carro ficou muito tempo parado. Ele pegou, deu um problema, ele largou o carro na garagem, largou o carro na fazenda, no sítio ou num lugar qualquer e ele não acabou pagando as multas, deixou de lado. Então, observar esses detalhes. As peças, muitas vezes, nós encontramos só na concessionária da marca. O valor muito alto das peças é outro item também que acaba fazendo com que a pessoa repense na hora de você comprar esse carro mais antigo, esse carro de luxo. A manutenção se torna mais cara. Uma luz acendeu, Fernanda, logo o coração começa a bater mais forte. É o tamanho do rombo. A luz do painel acende, o coração bate mais forte. Bate um para-choque de uma Mercedes, para você ver se não é melhor bater o para-choque de outro carro. Um para-choque de uma Mercedes é 7 mil, um farol 28 mil de uma Mercedes, dependendo do modelo, né? Outra coisa também é o receio se o antigo dono fazia as manutenções corretas. Outro item é poucas oficinas especializadas. Outro é a seguradora, geralmente ela não faz esse tipo de seguro mais. A pessoa gostaria de ter esse carro segurado, porque ele gastou um dinheiro, depois a manutenção. A seguradora muitas vezes está recusando, né? Lembrando, Fernanda, que também nós encontramos apaixonados que mantêm essas relíquias com as suas manutenções em dia, tá? O pessoal dos carros antigos fica chateado comigo. Com certeza, eles são apaixonados por esse carro e eles cuidam muito bem desses carros. Outro problema é quando o carro de luxo acaba despencando no mercado de usado e alguém meio desavisado acaba só enxergando a lataria, o modelo e esquece da manutenção e vai lá e compra. São pessoas que compram, sabe aquela coisa de você comprar uma lancha? Sim. Um jet ski? É muito bom, do vizinho, do amigo, porque a manutenção é cara, a limpeza é cara. Se você deixar parado lá no estaleiro, você vai gastar com manutenção, você tem que usar. Então, isso também é um detalhe muito interessante, que você tem que observar a manutenção desses carros e como é que está o estado de motor, caixa e suspensão.
Vamos para o nosso próximo item aqui de orientações. Você conhece alguém que gastou muito com carro de luxo? Ah, conheço. Eu tenho vários casos aqui para contar de pessoas que tiveram problema sério com carro de luxo. E são carros que não são tão antigos, são carros bons, aqui para não dar mais detalhes da marca nem nada, mas teve um problema de câmbio. Então, eu não faço câmbio, chegou aqui na nossa empresa, eu tive que apresentar um amigo, e esse serviço de câmbio ficou para mais de 26, 27 mil reais, só o serviço do câmbio do carro dele. Era um SUV, e ele teve que fazer alguma coisa, consertar. Não teve jeito, dividiu, pagou, e ficou quase 60 dias sem o carro, para esperar as peças chegar de São Paulo e tudo mais, mas realmente não é barato. Então isso, quando acontece um problema com o motor ou câmbio, e o câmbio sendo um câmbio automático, com certeza o prejuízo é muito grande, Fernanda. Isso acontece, não é sempre, mas pode acontecer sim. E aí, você recomenda a compra de um carro de luxo usado? Olha, Fernanda, eu não recomendo esse tipo de carro para quem não tem condições financeiras e disposição para manter o carro de luxo. Esse é o detalhe. Devido à demora de encontrar as peças no mercado, né, é necessário que você tenha um segundo carro para você rodar o dia a dia. Se você não tiver um segundo carro, a esposa não tiver mais um carro para levar os filhos e você fazer os seus afazeres aí diários, eu não recomendo, porque ele pode dar um problema, é um carro já antigo. Nós estamos falando de um carro de luxo antigo, né? Então é necessário que você tenha o segundo carro, e se você não tiver condições financeiras para tal, não vale a pena, porque você vai ter uma despesa muito alta, né? Quero lembrar também que temos alguns carros de luxo que têm uma vida curta porque a pessoa às vezes não andou tanto, esse carro ele ficou muito tempo parado, ele enferrujou algumas coisas, ele teve alguns problemas por ele ter ficado parado, o motor já dá vazamento, as mangueiras dão problemas, e então eles acabam tendo uma manutenção um pouco maior do que os carros populares, com certeza, né? Então você tem que ficar atento para você não cair nessa pegadinha aí de comprar um carro desse sem ter uma observação ou um cuidado de um mecânico, de um amigo que entenda para poder te orientar. E aí, na hora da compra, o que a gente tem que olhar? Ah, muito bem. Na hora da compra, ver se o dono, por exemplo, ele fazia as revisões periódicas, isso é muito importante. A quilometragem do carro também é muito importante. Ver se ele não está tão rodado, né? É importante que você observe esse detalhe. O estado do motor, da caixa, da direção, do câmbio automático, principalmente. Testar a parte elétrica. Às vezes você tem um vidro que não está subindo, os dois vidros traseiros não estão subindo do carro. Putz, grilo. Olha, é problema. O ar-condicionado trava, rádio. Tudo isso você tem que olhar, né? O estado de conservação de lataria também é muito importante, e a pintura em geral também é muito importante. Então, esses são itens principais que você deve observar na hora de adquirir um carro de luxo. Eu aproveito também, Fernando, para parabenizar os proprietários de carros antigos. Esses são os verdadeiros guardiões da história da indústria automobilística, né? Eles são muito dedicados e cuidadosos na restauração dessas relíquias. Essas pessoas realmente têm muitas dicas para dar, e se você quiser comprar um carro desse, uma dica que eu te dou é que você se aproxime dos proprietários de carros antigos. Eles são apaixonados por essas relíquias e com certeza irão te contar todos os segredos do mundo dos carros antigos de luxo. Aí você com certeza vai poder fazer uma boa aquisição, porque tem pessoas que gostam daquele modelo, querem aquele modelo, às vezes é um carro conversível, um carro antigo conversível, andar pela Ilha de Vitória, que maravilha, mas ele tem que estar funcionando muito bem para você não passar vexame aí na sua de Vitória. Ô Ricardo, esse carro antigo super bem conservado, ele tem um preço diferente, né, daquele carro de luxo usado que as pessoas querem ter como sonho de consumo, não é isso? Com certeza, Fernanda. Nós encontramos carros, assim, vou falar de carro popular, Gol, Fusca. Tem carros desse que são verdadeiras relíquias, estão extremamente conservados. Esse carro chega a 80, 90 mil reais, pra você ter ideia. Preço de um carro zero. São carros antigos, Kombis. Tem Kombis aí que tem pessoas que não vendem por preço nenhum. Opalas, Chevette, tem tantos carros que você tem nos encontros.
essas pessoas sempre estão se encontrando, dia de quarta-feira, dia de quinta-feira, em vários lugares aqui de Vitória. Então, eles têm um cuidado com o carro, um zelo com o carro que você não tem noção. E esses carros são muito caros. Eles têm um preço diferenciado, sim. Ó, o Fabrício, a dica dele é a seguinte, dica para comprar carro de luxo e mais antigo, são os japoneses, são muito confiáveis, marcas muito confiáveis. Ele diz que usou Honda por 8 anos e agora está na Nissan, tem 7 anos. Honda, excelente carro, realmente não estraga, é um carro que não dá defeito, mas também quando você tiver um probleminha de motor, você consegue encontrar as peças, porque é um Honda, tem um suporte aqui nacional, tem muita coisa, você consegue encontrar peças para... É um bom carro, tá certo. Mas quando eu falo de carros antigos de luxo, dependendo, se você estiver falando de Honda, nós temos que falar de um Accord, que é um baita de um carro, tá certo? Então você tem esses carros que são relíquias, são carros muito bons, mas nós temos BMWs antigos, nós temos Mercedes antigas, que são lindas também. Esses carros tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque as peças são muito caras. Eu tenho mais outras participações aqui, o Giovanni fazendo uma brincadeira, que o nome desse carro aqui, ó, RR, é resto de rico. Um outro me perguntando do carro de 3 cilindros, se é complicado para manutenção. Não, 3 cilindros, agora a moda é carro 3 cilindros, né? E os mecânicos todos se adaptaram já a mexer com carro de 3 cilindros, não há problema nenhum. É uma tendência... E nós estamos consertando. Quando chega, a gente conserta. E o outro... problema como os outros dão problema da mesma forma. Joia. E por fim, Ricardo, aquela caminhonete indestrutível, esse vídeo rodou, né, esses últimos dias aí, que é do Elon Musk. É um Tesla, não é? Cybertruck, né? Eu não sei o nome não, mas eu sei que é um Tesla, né? Exatamente. Que eles jogam um monte de coisa no carro e nada dissolve o bicho. Não vi, tá aí. A gente vai te mandar então. Manda. Eles jogam de tudo no carro e a estrutura... O que eu li é que tem a ver com física. Eu não vi o motivo, mas eles dispararam com algum tiro, arma, jogaram aqueles metal, pesos de academia. E jogaram garrafas PET cheias de líquido. E o carro não amassou, não deu problema nada, nem pisca. Ficou intacta. Tudo certinho. Isso. É um carro de combate. É quase um caveirão, né? Como eles chamam lá no Bop, né? É um carro de combate. Bacana, bem legal. Né? Mas isso. Geralmente são carros assim que antigos, são carros para demonstração, são carros que muitas vezes nem vai chegar no mercado, porque só se for para combate mesmo. Mas né? ele já tá sendo vendido, né? Já tem brasileiros comprando, né? É mesmo? Será? Tem. A gente vai descobrir se te conta, hein? Quero conhecer um pouco mais sobre esse carro. Não chegou para mim, não. Obrigada, Ricardo. Beijo. Ok, outro. Até semana que vem. Um forte abraço.